Bom dia, sexto ano! Sejam bem-vindos para mais essa aula de História. Eu sou a professora Janaína Jardim e hoje eu trouxe uma série de coisas bem legais para a nossa aula, hein? Tem uma série de fontes aqui, mas, como sempre, né, eu tenho aqui uma convidada, uma professora que veio aqui participar conosco, professora da rede. Olá, professora Fernanda, tudo bem? Tudo bem, bom dia. Eu sou a professora Fernanda, sou das escolas Baxma e Rosária, da diretoria de Itaquaquecetuba. Né? E hoje eu vim aqui participar da aula com a professora Janaína. Um prazer imenso, Muito obrigada. Sua participação aqui conosco. Quer mandar um beijo aí para os seus alunos? Eu quero mandar para todos os alunos da rede, tanto da rede... Eu acho que todos, né, que estão nos assistindo hoje merecem o nosso, né, bom dia, e eu espero que vocês estejam aqui conosco, aqui na aula. Que legal. Bom, professores, nós vamos juntos aqui. Eu vou ler a habilidade, e aí eu tenho algumas coisinhas para falar sobre a habilidade. Alunos queridos, sejam bem-vindos. Já vão preparando aí o caderno, as anotações, está bem? Então, professores, eu vou colocar para que a gente comece a nossa aula a habilidade de hoje. Na tela para vocês. Habilidade. Lembrando que nós ainda estamos trabalhando habilidades de transição. Então, identificar formas de marcação de passagem do tempo em distintas sociedades, incluindo os povos indígenas originários e os povos africanos. O nosso objetivo, identificar os tipos de fontes históricas. E aí, sobre essa aula de hoje, que nós vamos identificar os tipos de fontes históricas, o que eu queria dizer? Essa semana, o PCNP de Itapiru... Gente, desculpa, não lembro o nome do lugar. Até tentei achar ele aqui, não deu tempo de achar. Ele me falou assim, professora Janaína, essa habilidade, ela está falando sobre formas de marcação do tempo, né? E você está trabalhando o objeto do conhecimento, fontes históricas. Aí, de repente, essa dúvida dele pode ser de todos os outros professores. Essa habilidade, lá no descritivo dela, os objetos do conhecimento, eles possibilitam também trabalhar fontes, está bem? Então, foi uma escolha que eu fiz aqui. Eu vou trabalhar hoje, dentro dessa habilidade, as fontes históricas, porque nós teremos habilidades do sexto ano que vão falar sobre a questão do tempo, mas aí do ponto de vista social, né? Que a construção do tempo é algo social. Então, foi uma escolha mesmo que eu fiz, utilizar hoje esse tema fontes históricas para esta habilidade, porque ela está dentro dos objetos de conhecimento desta habilidade. Está bem? E olha só, estudantes, essa foi uma conversa com os professores, né? Agora eu vou conversar com vocês. Bom, vamos lá. O que a gente aprendeu até aqui nas aulas de história, né, profe? Bastante coisa. O que a gente aprendeu até aqui? E olha que nós estamos ainda na transição, né? Nós ainda estamos utilizando lá as habilidades do quinto ano. Então, deixa eu fazer uma retrospectiva aqui. Se você tiver alguma coisa a acrescentar, prof, fica à vontade. Nós já conversamos o porquê estudar história, né? A gente teve aquela conversa, por que estudar história? Nós já pensamos acerca de patrimônios. Eu falei para vocês sobre patrimônio material, mas eu só fiz um inventário. Eu só mostrei para vocês uma série de patrimônios materiais. A gente nem entrou tanto nesse assunto, né? Eu só inventariei, fiz uma lista para vocês. E agora nós vamos falar sobre as fontes históricas. E aí, o que são fontes históricas, né, Pro? Fontes históricas, sexto ano, vocês vão adorar tudo que a gente trouxe aqui. Muita coisa legal. Eu tenho certeza que essa aula vai ser muito bacana para vocês. Criançada, preparados? Alunos, com caderninho na mão? A atitude historiadora aí de vocês já está aguçada? Então, vamos para a primeira questão da nossa aula. Dá uma olhadinha aí na tela. É uma atividade de atitude historiadora. E aí, o que é essa atitude historiadora, né? Vamos pensar aqui, ó. Vocês estão vendo uma imagem. Eu vou deixar essa imagem na tela. E eu gostaria que os estudantes comentassem algo sobre essa imagem. Eu sei que os professores já sabem que eu estou fazendo uma pegadinha aqui com os alunos, né? Eu sei que vocês sabem. Mas eu quero saber se os alunos eles vão utilizar aí a habilidade de interpretação, né? Que ele vai olhar esse patrimônio, que é um patrimônio material.
Eu quero saber se eles vão conseguir olhar essa imagem e, a partir dessa imagem, eles vão abordar algumas imagens. Aliás, se através dessa imagem eles vão conseguir levantar alguns repertórios historiográficos. Então, vamos ver que, a partir da leitura de uma imagem, o que os alunos vão trazer para nós, professores, de repertório historiográfico que já é deles, né? O que eles vão trazer para nós? Eu até imagino algumas respostas, mas eu vou deixar 3 minutinhos para vocês. Alunos, comentem. O que vocês estão vendo nessa imagem? De que tempo que vocês acham que pertence? A qual lugar? Então, vamos lá. Atitude historiadora, 3 minutinhos e voltamos. Olha que legal, os estudantes eles estão, a partir dessa imagem, né, levantando uma série de hipóteses. E olha que bacana cada resposta que a gente recebeu. Pro, eu vou ler uma e a professora Fernanda aqui vai fazer a leitura das demais. Bom, o Pro Marcos, ele disse que o aluno falou, parece uma pirâmide, mas diferente das egípcias. Olha que legal. Ele é da escola Professor Jair Toledo Xavier. E aí, Pro, o que você encontrou de respostas? Então, a professora Ana Paula, ela falou que o João Lucas comentou que acha que é uma pirâmide, né? Tem realmente um formato mais de um bolo, né? Parece. Que legal. Interessante, né? Vamos ver aqui. No Nicolas, né, da escola Castelinho Barra Bonita, falou que ele acha que é um zigurate. Apesar não é um que zigurate, não é um né? zigurate, até porque um zigurate seria, né, uma outra civilização que nós vamos dar um pouquinho mais à frente. Isso, Pro, a gente ainda vai chegar nessa parte. Mas que legal que ele já conhece um zigurate, né? Entendeu? Que bacana. Mais alguma? Tenho aqui, assim, estudante do 6º A da escola Clotilde Martins, da professora
Karina. Ela fala assim, pirâmide de base quadrada. Olha que legal. Né? Interessante, né? Isso é muito assim diferente, né? Até a forma que eles conseguem visualizar a pirâmide, né? Porque a gente só conhece, a gente lembra sempre das pirâmides do Egito. Eu Nunca estava esperando muitas pirâmides do Egito aqui, né? Mas eu achei interessante que eles observaram a imagem e eles identificaram que é uma pirâmide de base quadrada. Muitos disseram que é uma fonte material, alguns disseram que é um patrimônio cultural, um patrimônio, aqui, ó, base quadrada, patrimônio da humanidade, mas eles entenderam que não é uma pirâmide egípcia, isso é bem legal. E aí eles comentaram também, né? Um comentário que você fez, falou assim, fora que eles falaram da fonte material, eles comentaram aqui, olha, que é uma pirâmide de turismo, né? Um local para se visitar. Olha aí. Entendeu? Então é muito bacana, né? Que eles entendam isso. É verdade. Então, a partir de uma imagem, esses estudantes eles levantaram aí uma série de hipóteses, inclusive a do turismo, né? Que legal. Turismo, bacana. Bem bacana. Então vamos aqui observar novamente essa imagem, dar uma olhadinha. Olha lá. Então, é uma cidade pré-hispânica de Chichén Itzá. Foi uma grande cidade pré-colombiana construída pela civilização maia. Então, está correto quem respondeu, né, que faz parte aí dos povos pré-colombianos. Não vou explicar mais sobre isso, porque teremos uma aula só sobre os pré-colombianos. Vamos agora pensar aqui tipos de fontes históricas. Vamos lá. Nós temos imagéticas, escritas, orais, arquitetônicas. Vou voltar aqui que eu passei muito rápido. Imagéticas, escritas, orais e arquitetônicas. E para que serve, né, uma fonte? Dá uma olhadinha aí, vou deixar na tela para vocês. Enquanto eu falo, eu vou deixar na tela para que vocês possam copiar. Para que serve a fonte histórica, né? Ela é fundamental para que o historiador possa realizar o seu trabalho de investigação. Como que o historiador ele investiga o passado? Através desses vestígios. Então, vamos agora analisar fonte por fonte. Vamos lá. Exemplos de fontes escritas. Então, nós temos livros, documentos, leis, cartas. São exemplos de fontes escritas. Então, se fontes escritas, elas contam a história de uma civilização, e aqueles povos que não tinham escrita, eles não têm história? E aí, hein? Aqueles povos que não conheceram a escrita, eles deixaram história? Eu vou deixar essa interrogação para vocês, que a gente vai resolver isso. Então, já vão aguçando aí a atitude historiadora de vocês, para na próxima aula a gente pensar sobre isso, tá bom? Mais uma tela, dá uma olhadinha. Olha esse exemplo belíssimo, que é a reprodução da Lei Áurea de 1888. É uma fonte escrita, né, Pro? Isso, uma fonte escrita. Aí, na próxima, né, imagem que você colocou, aí nós temos aqui a Constituição Brasileira, né, de 1988, e que é bacana, porque assim, a nossa sociedade, ela vive dessas fontes. Através dessas fontes, a gente consegue contar a nossa história. Exatamente. Por falar em contar história, eu trouxe aqui uma fonte escrita, que é um documento, está aqui na minha mão. Olha só. Essa fonte aqui é um documento. Então, é lógico que não é de uma personalidade histórica, né, que mudou a história do mundo, não. Mas nós também somos sujeitos históricos. Então, todos os nossos vestígios deixados aqui, eles também são fontes históricas, está bem? Tem alguma aí, Pro? Alguma fonte escrita? Não tenho escrita. Eu tenho mais uma aqui. Então, já que nós estamos falando em fontes escritas, documento, gente. Esse é o documento do meu pai, ó, uma reservista do meu pai. Deixa eu ver de que ano que é. Cadê o ano? 53, de 53. Não, gente, de 1972. Então, quando vocês utilizam a atitude historiadora, olhando essa fonte aqui, o que vocês começam a pensar, né? O que é uma reservista? Como que era a sociedade naquela época? Por que os homens eles têm que se alistar no exército e as mulheres não? Então, vocês estão vendo que, a partir de um documento, a gente pode levantar uma série de hipóteses. Então, esse aqui é o documento do meu pai.
Bom, acho que de fonte escrita é o que nós trouxemos. Eu vou mostrar para vocês agora as fontes imagéticas e iconográficas. Dá uma olhadinha aí na tela. Olha lá. Nós temos, com exemplos aí, dados estatísticos. Então, um dado estatístico, ele também é uma fonte imagética, porque ele mostra ali uma série de informações sobre uma sociedade. Nós temos obras de arte. Temos expressões como a dança. A dança é uma fonte também, ela é uma fonte imagética. Através da dança, nós conseguimos entender uma série de características de uma sociedade. Filmes, fotos. Tem foto aí, Pro? Tenho sim. Então, vamos mostrar Deixa eu aqui. tentar tirar aqui para ver se fica mais claro. Olha aí, a Pro trouxe uma foto, mais ou menos de qual década essa foto? Isso aqui é de 1970. 70? Isso. Então, eu trouxe isso aqui dos anos 90. Diretamente dos anos 90. Eu com 6 anos. É lógico, né? Não é uma fonte de uma pessoa muito importante, mas a intenção nossa aqui de trazer objetos pessoais é mostrar que a história, ela não foi construída só pelos grandes personagens históricos, aqueles protagonistas dos livros didáticos. A história ela é construída por todos nós, por mim, pela professora Fernanda e por todos vocês. Então, tudo que vocês deixarem guardadinho aí, um dia pode se tornar uma fonte histórica para contar como eram os nossos tempos. Bom, vamos trazer então uma fonte bem famosa, né? Uma fonte imagética famosona. Dá uma olhadinha aí na tela, sexto ano. A Mona Lisa é um exemplo de fonte iconográfica, né? É uma iconografia. Então vamos seguir. Eu trouxe para vocês um vídeo sobre uma expressão que é uma dança, que eu gostaria que vocês vissem. Eu vou colocar na tela e vocês vão ver um pedacinho dela. Eu sou o Vitor Lira, eu tenho 16 anos e moro no Vilar Carioca. Eu dançava desde criança. A dança é taxada muito de uma forma ruim, né? A dança ela é vista de uma forma ruim pro homem. Aí eu fiquei meio perdido, assim, com medo. Eu não me reconheço sem a dança. O mundo da dança é muito difícil. Tem me ajudado até hoje. Eu sempre gostei. No futuro, eu quero ser um coreógrafo. Tem que gostar daquilo que faz. Eu acho que eu seria uma pessoa muito mal-humorada. Acho que eu seria uma pessoa vazia. Estar dançando, se sentir livre, esquecer dos problemas. Esporte é vida. E olha aí quem disse, né, que esporte, história não tem tudo a ver. Então a dança ela também é uma expressão que nós colocamos aí como fonte histórica e está enquadrado em fontes imagéticas. E eu trouxe mais uma expressão para vocês. Dá uma olhadinha aí na tela. Então, né, a capoeira ele é um patrimônio cultural imaterial, né, e foi assim pela Unesco, né, e pertence agora, né, pertencimento ao Brasil, né, representa a gente aqui. Exatamente. Então a capoeira ela está enquadrada também dentro das fontes, né? Além de ser um patrimônio, como a professora acabou de colocar aqui, ótima consideração, é um patrimônio considerado um patrimônio cultural pela Unesco. Além de ser um patrimônio, ele é também uma fonte, né? Uma fonte imagética. É uma luta, é uma dança. Na verdade, a capoeira ela é uma expressão da nossa formação étnico-cultural enquanto Brasil. Agora, sobre a capoeira, vocês terão mais informações nas aulas de educação física. Em outros momentos também poderemos falar um pouco mais sobre a capoeira. O nosso objeto do conhecimento aqui são fontes históricas. Eu estou mostrando uma série de exemplos para vocês.
E aí, fonte oral. O que é uma fonte oral? Porque lembra que eu falei para vocês, ó, alguns povos ainda não sabiam, ainda não tinham desenvolvido a escrita. E aí, eles não deixaram história? Deixaram sim. Mais um vídeo para vocês. A pessoa disse, mas os índios não fazem música, eles só dançam. Eles só batem o pé. Os índios não fazem música, eu fiquei pensando. Os índios fazem música e são exímios, são grandes compositores, são grandes poetas, porque a poesia acontece todo dia na vivência do pular na água, da tardinha que vai se indo, da canoa que está balançando no banzeiro, do barranco que desce com a batida do solapamento das águas ou das marés. Então tudo isso é poesia para o indígena. Muito legal, né? Olha só, o Prof. Francisco, ele trouxe uma consideração incrível. Muito obrigado pela parceria, professor Francisco. Povos ágrafos. Então, aqueles povos que ainda não desenvolveram a escrita são os povos ágrafos. Eu vou falar mais sobre eles em outras aulas, está bem? Bom, vamos para mais um exemplo de fonte. Dá uma olhadinha aí na tela. Vamos falar sobre as fontes arquitetônicas. Aí, quais são os exemplos, né? Edificações feitas no passado, monumentos e casas. E eu vou mostrar algumas imagens. Olha lá na tela que imagem mais linda. O Coliseu de Roma. Pessoal, esse ano nós vamos falar sobre Roma, vou falar tudo o que aconteceu aí dentro, está bem? E aqui eu vou deixar essa imagem e vou pedir que vocês pesquisem aí na escola de vocês, né? Vou deixar essa imagem na tela, que ela está bem bonita. É da Ilha de Páscoa, que fica no Chile. É uma ilha que está a 4.000 quilômetros de distância aí da costa do Chile. E vocês estão vendo os moais, eles são guardiões do povo. Como que esses moais, como que essa cultura ela foi preservada? Através da língua, de rituais e danças folclóricas. Aí, professores, é uma sugestão de atividade. Se os alunos quiserem pesquisar um pouquinho mais sobre os moais, fica aí a sugestão. E agora a gente vai explorar um pouquinho o que a gente trouxe, né? Porque temos pouco tempo, né, Pro? Verdade, Janaína. Olha só, eu trouxe aqui esse objeto. Será que eles sabem o que é isso? Dá uma olhadinha. Coloque no chat. Vamos ver se alguém... Coloca no chat aí. O que vocês acham? Esse objeto, eu vou dizer para vocês que ele tem 100 anos. Eu sei que tem 100 anos porque ele pertenceu à sogra do meu irmão, que é lá de Rancharia, olha, ele é lá de Rinópolis, que é da Diretoria de Ensino de Tupã. Então, eu tenho como comprovar que esse aqui ele tem mais de 100 anos. E aí, o que será? O que eles estão falando? O professor Carlos José falou que é um ferro de passar roupa. A professora Jéssica também. Todos, né, acertaram na realidade. Arrasaram. E olha só, lembra que nós falamos sobre a questão da identificação? Então, quando vocês olham esse objeto, alunos que estão aí já com a sua atitude historiadora, né, bem aguçada, o que vocês pensam aqui, né? Quais são as considerações que nós podemos fazer, por exemplo, sobre esse ferro? Nós podemos analisar primeiramente do que ele é feito, né, que é importante a gente saber... como que ele era utilizado, a gente vai ter essa questão, né? Vai falar assim, como que utilizava isso? Não tem, por exemplo, fio para ligar na tomada, não tem nada. A questão da energia elétrica, né? A questão da energia elétrica. Aí eu trouxe essa balança também, que é do professor Carlos Magno. Ele me falou que tem cerca aí de 70 anos, essa balancinha. Olha que coisa mais linda. Eu tenho também aqui faz parte da minha coleção, que eu não consegui organizar ainda, mas eu tenho aqui moedas antigas. Deixa eu ver. Aqui. Ó, como que eu mostro? Moedas. Ia ser bem legal se vocês conseguissem ver os detalhes dela, mas eu vou tirar foto dessas moedas e vou colocar lá no Instagram. É só me procurar lá no Instagram, que eu vou tirar
uma foto de cada moedinha dessas e mostro para vocês lá, tá bom? Eu tenho uma coleção imensa de moedas. E o legal a moeda, os colecionadores chamam as moedas de esse ato, né, de colecionar moedas de numismática. Fica aí mais uma dica para vocês. Tem mais alguma coisa aqui? Isso aqui, ó. Muito referência anos 80, gente. Olha isso. Acho que a grande maioria, né, da nossa idade O teve pessoal um desse. aqui já falou assim, nossa, vocês sabem, né, o que é. Nossa, que bonitinho. Quer explicar para eles o que são esses? Que legal. Então, são fotos, na realidade, né? Como se fosse o negativo da foto. Aí eles colocam dentro desse compartimento e você consegue visualizar a foto na hora que você olha pela lente. Então, é bem interessante. Tempo bom que não volta nunca mais. Não sei se a maioria dos professores aqui tiraram foto na carrocinha com a ovelha na frente colorida, né? Esse era o meu caso. Eu tô vendo uma menininha aqui com shortinhos vermelho, camiseta branca, de um tênis vermelho. Sou eu. Que gracinha. Olha, eu gostaria muito que vocês vissem isso, gente. Isso aqui, os pais de vocês com certeza sabem o que é. Bom, acabou nossa aula. Muito obrigada pela participação de todos. Muito obrigada, professora Fernanda. Muito obrigada, Janaína. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Até a próxima.